Bom, meus amigos, estamos aqui para mais uma parte do trabalho sobre seitas satânicas no Brasil. Hoje nós conheceremos mais dois personagens que são citados aí em processos, tá? Todos os nomes que vão ser citados aqui foram retirados da internet de processos, né, da pesquisa que foi feita, não só por mim, mas por outras pessoas também que fizeram. Nós conheceremos hoje mais duas pessoas, tá? Colocarei mais duas pessoas aí, de forma a levar vocês por um caminho aonde consigam a compreensão de que pode existir ligações entre casos que ainda acontecem no Brasil. Poderia citar aqui diversos, mas vou deixar para mais adiante, tá? Hoje então nós conheceremos mais duas pessoas que foram citadas no caso Evandro, que é a nossa base. Tá? E a nossa base, depois nós entraremos no caso do Leandro Leal, que foi no Rio Grande do Sul, das crianças encontradas mortas ali em Novo Hamburgo. E eu vou mostrar para vocês como existem alguns pontos entre todos estes casos que mostram semelhanças. E que por isso o bruxo acredita que ainda estejam acontecendo esse tipo de coisa no Brasil, tá bom? No caso Evandro, desde o início, os relatos dos 7 acusados, eles nunca bateram, tá? Alguns se diziam inocentes, que foram torturados, outros diziam que haviam cometido o crime, né? Mas essa história do havia cometido o crime nunca ficou muito bem clara, né? As pessoas uma hora diziam que haviam cometido o crime, outra hora disseram que não. Hoje se sabe que isto aconteceu por causa de torturas, e vocês já assistiram aí, já escutaram as torturas em um vídeo, em um trabalho anterior. Tá bom, as prisões aconteceram em Guaratuba no dia 1, 2 e 3 de julho de 1992. Os mais evidentes, claro, eram de Vicente Paula Ferreira, Davi dos Santos Soares e Oswaldo Marceneiro, que esses continuavam a confessar o assassinato do Evandro. Enquanto isso, os outros 4 acusados negavam tudo e alegavam que tinham sofrido torturas. Hoje, sabemos que os outros 3 primeiros também foram torturados e que justamente por isso continuaram assumindo o crime. Isso só mudou depois de 11 de julho, dia das primeiras acariações, quando botaram as pessoas frente a frente para ver as versões. E aí, uns admitiam e os outros 2 que negavam, Ayrton Bardelli e Francisco César Cristofolini. E é nesse momento que Oswaldo Marceneiro e Davi não só confessaram o crime contra Evandro, como também assumiam responsabilidade pelo desaparecimento de Leandro Bossi. No fim de semana, a quadrilha de magia negra que sacrificou o menino Evandro Caetano, de 6 anos, foi acariada pela polícia. Oswaldo Marceneiro, Vicente de Paula e Davi dos Santos confessaram ter sequestrado outra criança, este menino, Leandro Bossi, também de 6 anos, que sumiu de Guaratuba no carnaval. Eles acusam a mulher do prefeito, Celina Abage, de ter encomendado o sequestro, pagando pelo serviço $2.000, cerca de 7 milhões de cruzeiros. Segundo os bruxos, o menino teria sido entregue a um grupo de estrangeiros para ser sacrificado fora do país. Bom, gente, tá aí, segundo essa narrativa, que em fevereiro daquele ano, Celina teria encomendado ao grupo de Oswaldo Marceneiro o sequestro de uma criança que seria vendida para uma mulher, abre aspas, loira, gorda e com um sotaque de gringa, fecha aspas. O grupo teria então sequestrado Leandro Bossi durante o show do Moraes Moreira e supostamente entregue a criança para essa loira, gorda e gringa, né? No aeroporto de Guaratuba, Oswaldo e seus ajudantes teriam recebido cerca de $2.000 pelo serviço. Participaram do rapto Oswaldo Marceneiro, Vicente de Paula, Davi Soares e Sérgio Cristofolini, e os 4 elementos que receberam os $2.000.
Além desses elementos, quem deu cobertura ao rapto seria o Bardelli, e quem acompanhou todo o trabalho seria a pessoa que encomendou essa criança, que seria a dona Celina Baja. Em 12 de julho, o delegado Luiz Carlos de Oliveira, responsável pelo caso Leandro Bossi, foi ao presídio do AU em Curitiba para falar com os presos. Afinal, eles traziam novas informações que lhe poderiam ser úteis. O delegado Luiz Carlos Oliveira e o promotor Antônio Cioff de Moura vieram hoje à prisão provisória do AU em Curitiba interrogar 3 dos envolvidos no caso Evandro: Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula e Davi Soares. Tanto o pai de santo quanto os auxiliares dele já haviam confessado que participaram do sequestro de Leandro Bossi em fevereiro, a mando da mulher do prefeito de Guaratuba. A polícia veio aqui para confirmar esses depoimentos. E antes mesmo do interrogatório, já havia anunciado que Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula e Davi Soares foram indiciados em inquérito. No interrogatório ocorreram algumas controvérsias e, segundo o nosso entendimento, meu e do promotor, no dia de amanhã nós iremos voltar até o presídio para fazer uma cariação entre os elementos. E foi nessa ocasião que o Oswaldo declarou ao investigador que teria sofrido tortura para confessar tudo. Que na verdade ele não tinha nada a ver com os casos de Evandro e Leandro. As acariações entre Davi, Oswaldo, de Paula e Azabate aconteceram no dia seguinte, 13 de julho. Agora, pela primeira vez, Oswaldo passava a negar envolvimento em ambos os casos e a afirmar que era vítima de tortura. Apesar de mais tarde acreditar em Oswaldo, inicialmente o Dr. Oliveira decidiu investigar as informações sobre a tal gringa. É importante a gente falar sobre tudo que aconteceu, que essa loira, na verdade, depois se descobre que é uma pessoa morena, que é o fato dele ter dito que era uma loira, não fazia sentido. Mas eu sempre digo que cor de cabelo se muda com muita facilidade, né? Mulheres pintam os cabelos, então o fato de ser loira ou não ser loira depende muito da interpretação de quem enxerga, né? Muitas vezes a pessoa olha ali uma ruiva e diz que é uma loira. Isso já aconteceu. Na versão oficial é que uma seita satânica agia em Guaratuba matando crianças. Isso é a versão oficial. E que o grupo poderia ter mais participantes, além desses 7 presos. A suspeita loira entrava agora na mira das investigações. Tradicionalmente, Guaratuba recebe muitos turistas, visitantes da Argentina, Paraguai, Uruguai. Muita gente vai a Guaratuba. Essa gringa poderia ser uma turista? O local, então, para começar as investigações a respeito dessa loira, era o hotel em Guaratuba, o Hotel Vila Real, o melhor hotel da cidade. O mesmo onde trabalhava Paulina Bossi, mãe do Leandro, que sempre levava o menino consigo para o trabalho. No dia 15 de julho de 1992, o Dr. Oliveira interrogou o gerente do Hotel Vila Geral, o senhor Jaime Luiz Winhausen. Na época tinha 38 anos de idade. Ele dizia o seguinte: que ele era o gerente do Hotel Vila Real, com sede no município de Guaratuba, ficando registrado em livro próprio, a permanência alternada entre os dias 15 a 18 de fevereiro, de 11 a 29 de março e de 7 a 20 de abril deste ano, do estrangeiro José Terugi, de nacionalidade argentina, conforme consta nas fichas de registro do hotel, e que a referida pessoa fazia-se acompanhar da esposa todas as vezes, sendo que a primeira vez encontrava-se também o filho deste casal. Que todos os dias dessa permanência reuniam-se em frente ao hotel aproximadamente 80 pessoas por volta das 7 horas da manhã, os quais, quando aguardavam que o casal descesse, faziam uma limpeza de uma certa área da praia em frente ao hotel, e somente quando eles chegavam é que começavam um ritual, parecendo estar fazendo uma oração. E após ficavam jogando vôlei, futebol, e depois passavam novamente a fazer a oração.
Antes, porém, tem que esclarecer que essas pessoas faziam um altar de flores e papel laminado, passando o dia inteiro nesse ritual aí de reza e pares, passava o dia inteiro nisso. E o casal hospedado no hotel eram tratados por todos como sendo Papa e Mama, os quais eram protegidos por 3 pessoas, como se fossem guardas-costas do casal, que aparentavam serem os líderes de todo o grupo, né? Tratava-se assim de uma organização onde cada um tinha uma função. As atitudes por eles praticadas estranhavam todo mundo que passava por ali, achava estranho aquela atitude daquele pessoal. Inclusive uma repórter que fazia uma matéria sobre a cidade de Guaratuba, conhecida por Linda, conversou com o gerente do hotel e indagou do que se tratava aquela seita religiosa que estava ali, tendo ele ter dito que não sabia. A repórter então aguardou a referida mama, que soube tratar-se Valentina de Andrade. Valentina de Andrade. E que ao ser indagada a Valentina de Andrade, se não saber depois quem é a Valentina de Andrade, a Valentina de Andrade disse que ela era a adoradora do diabo. E aí a repórter solicitou uma entrevista a respeito. Aí a mama, né, a Valentina de Andrade, deu um livro a ela e disse: ó, eu dou a entrevista se tu ler o livro. Se tu ler o meu livro, que o livro era da Valentina de Andrade, se tu ler o meu livro, eu te dou a entrevista. Então, então depois de uns dias a repórter ligou para ela e disse: olha, eu só consegui ler 2 páginas do livro aí e não tive coragem de ler o resto do livro. E esclarece que um dos seguranças tratava-se de um elemento que na hora era chamado Salvador e outra de Meluso. Isso, não esqueçam, isso são declarações, tá? São declarações do gerente do hotel. E todo mundo se postava de mão dadas de frente para o mar de manhã, né? E aí primeiramente entravam os homens na água e aí após ter a cintura coberta pela água, tiravam o calção e acenavam com o calção para as pessoas verem que eles tiraram a roupa. Depois eles botavam a roupa e saíam da água. E aí depois as mulheres entravam e faziam a mesma coisa. E que a respeito de Leandro, ele disse que no dia do desaparecimento o menino teve no hotel por volta do meio-dia. E que ele fazia visita sempre por causa da mãe, trabalhava ali, né? A Paulina Rudibossi trabalhava ali, era funcionária do hotel, então o menino estava sempre por ali. E ainda relataram ao repórter que a seita já era fundida tanto na Argentina quanto na Europa. E que no Brasil estavam iniciando, pois o povo brasileiro ainda não estava preparado para saber a respeito deles ali. E aí o gerente perguntou para uma das pessoas do grupo o que eles faziam profissionalmente e de onde eles eram, né? Então as pessoas disseram que eram comerciantes, advogados e que funcionavam na forma de um congresso, pois cada um era oriundo de uma província da Argentina e que entre esses elementos também tinha um de nome Frederic Vassef, proprietário de uma caminhonete F1000, que também tinha a função de coordenador da seita referida. Lembram desse nome? Frederic Vassef? Guardem esse nome. E eles faziam parte de um grupo de 80 pessoas, e depois 40 pessoas, entre 40 e 80 pessoas. Cada data não vinha sempre o mesmo grupo, né? Era um grupo de tempos diferentes. Então chegavam primeiro uma parte do grupo e arrumava colocação para os outros, né? Eles não ficavam todos no mesmo hotel, né? O hotel era só a Valentina Andrade e o José Teruzzi ficavam nesse hotel, que era o melhor hotel que tinha na cidade, e as outras pessoas ficavam em pousadas e hotéis próximos ali, aonde eles estavam hospedados para se reunirem na praia fazer os seus rituais. Bom, como vocês veem, o grupo de Teruzzi e Valentina chamava muita atenção dos funcionários do hotel. O Dr. Oliveira falou que era comum moradores da cidade apontarem a presença de alguns argentinos meio estranhos no Hotel Vila Real, no mesmo período em que Leandro sumiu, em 15 de fevereiro. Né? Para tornar tudo ainda mais suspeito, essas pessoas também estavam em Guaratuba, perto da época que Evandro desapareceu. As informações sobre o grupo não eram muito claras, mas o pouco que se sabia já ajudava a aumentar a narrativa sobre a seita satânica.
Por essas e outras razões, em 15 de julho de 1992, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de Valentina de Andrade, que ficava em Londrina, no norte do Paraná. De lá, os policiais retiraram uma série de materiais, entre eles fitas VHF, fitas cassete, cadernos, agendas, cartazes, desenhos, armas e munições. Como os áudios e vídeos levariam mais tempo para ser analisado, o que chamou a atenção primeiro foram os desenhos e alguns manuscritos. Entre eles, o que mais se destacava era o livro escrito por Valentina de Andrade, intitulado Deus, a Grande Farsa. Publicado em 1985, primeira edição. Na capa tinha uma estranha figura de um bebê com duas cabeças, trazendo uma coisa assim meio assombrada, né? De assombrar o troço. O troço de assustar mesmo o livro dela. Algumas ideias boas, sabe? Algumas ideias boas. Depois vamos comentar isso. Mas a principal linha de investigação entre os casos Leandro e Evandro baseava-se nas confissões de alguns dos acusados e na suspeita de que havia uma seita satânica em Guaratuba. Leandro poderia ter sido outra vítima dessa suposta seita e quem sabe o grupo de Oswaldo fosse só ali o início o Oswaldo Marceneiro, de repente fosse ali só a ponta do iceberg, alguma coisa pequenininha que estavam se descobrindo que poderia existir algo muito maior por trás. E a polícia começa a ficar de olho também nesses religiosos aí, que é a Valentina Andrade e o José Terugi. E vocês vão ver mais adiante aí, um pedacinho aí de uma declaração absurda. Tá? Lembram que o Bruxo falou, eu vou colocar para vocês uma entidade pedindo sangue? Pois ainda hoje vocês vão escutar esse áudio, tá bom? Então a Valentina, as declarações da Valentina, como ela disse para a repórter, que era adoradora do diabo, já mostrava, já deixava claro ali para que a polícia, para quem estivesse investigando ali, que eles eram uma seita do diabo, pois ela se declarava adoradora do diabo. Ela deu uma declaração para a repórter essa que não conseguiu ler o livro dela, né? Então tinha porque até o livro, por exemplo, porque a maioria dos satanistas aí, uma hora eu vou falar sobre satanismo, porque a maioria não sabe o que é, e existem duas vertentes satanistas aí, o satanismo filosófico e os fundamentalistas. Existem fundamentalistas, satanistas fundamentalistas e satanistas que são mais na parte religiosa. Os fundamentalistas são aquelas pessoas que colocam que o Deus do Velho Testamento é o diabo e o do Novo Testamento é outro. Mas não vamos tratar desse assunto hoje, tá? Mas o mais difundido hoje é o satanismo filosófico. Então muitas pessoas fazem muita confusão e não conseguem distinguir o que é uma coisa e o que é outra, e aonde começa uma e aonde começa a outra. Então a Valentina Andrade, que se declarava adoradora do diabo e tinha um livro, né, que tinha o nome Deus, a Grande Farsa, a primeira coisa que alguém que adora o diabo vai dizer é que Deus é uma farsa, né? Para aqueles que não conhecem, para aqueles que não entendem, que são, como é que eu vou colocar aqui, não tem uma grande fundamentação, não fizeram o seu dever de casa de forma correta, então não conhecem exatamente a fundo e nem têm obrigação, porque muitas vezes são apenas simpatizantes da causa ou de alguma religião e não estão inseridos realmente dentro dela, então não tem obrigação nenhuma de conhecer, tá bom? Mas vamos seguir então. O livro diz que Deus é uma farsa, então essa impressão fica muito forte quando os investigadores olhavam para os desenhos, né, apreendidos na casa da Valentina. Neles eram cheios de figuras demoníacas. Esse livro tinha cheio de figuras demoníacas que eles estavam nesses desenhos que eles tinham lá. E lembram do que eu falei, que no caso do menino Leandro Leal,
que durante a investigação foi encontrada uma imagem de um demônio que havia sido reproduzida por um artesão em Porto Alegre e que foi encomendado por mulheres com sotaque estrangeiro, lembra? Que era uma loira, que era uma loira também havia citado uma loira, por isso que eu faço a ligação, e que elas abriram um livro e mostraram para ele o desenho do demônio que eles queriam reproduzir. Bom, então lembrem disso, não esqueçam disso, pois isso está presente aqui e está presente e eu falo sobre isso, e eu vou fazer um trabalho sobre isso, nesse mesmo trabalho eu vou falar sobre isso, tá? Não no de hoje, mas existe um vídeo que está na internet, eu depois vou ver qual é o assunto que eu tratei naquele vídeo, e eu faço referência a esse caso aí, tá? Depois eu vejo para vocês e coloco aí no próximo vídeo, tá? Não vou procurar agora, mas ele tá na playlist ali nos vídeos da série de TV, tá? Do programa Segredos Ocultos, tá? Num daqueles vídeos, na abertura dele, na primeira parte do programa, eu falo sobre essa investigação que eu havia começado já, e ali conto essa história do rapaz que foi contratado para fazer essa imagem, tá bom? Deixa eu dar uma pausa aqui e já volto para continuar. Em Curitiba, as investigações se concentram no sequestro de Leandro Bossi. No início da tarde, a polícia interrogou Antônio Meluso, preso em Londrina na casa do argentino José Teruji e da mulher dele, Valentina Andrade, líderes de uma seita desconhecida. Segundo o delegado Luiz Carlos de Oliveira, no depoimento, Antônio Meluso disse que conheceu José Teruji e Valentina Andrade em Buenos Aires quando eles fundaram a seita Lineamento Universal Superior há 5 anos e que ele está no Brasil em férias desde fevereiro. Antônio Meluso disse ainda que a seita só existe na Argentina. Apesar disso, cartas encontradas na casa do argentino comprovam que os adeptos são de vários países. A polícia encontrou ainda outros objetos, inclusive anotações sobre o noticiário dos casos Evandro e Leandro. Uma declaração de um ex-policial federal argentino, morador na cidade de Londrina, e que nos informou que no ano de 1980, o mesmo já esteve investigando a participação de José Teruji no envolvimento de sacrifício de crianças. Bom, voltamos aqui então. Deixa eu dar uma respirada aqui, gente. Bom, nesse então nós estamos falando sobre os desenhos, tá? Um dos desenhos uma figura de uma criança bem tosca com um sorriso no rosto e cheio de flechas apontando para órgãos internos da criança, além dos pontos que estavam marcados ali. Há ainda uma inscrição logo abaixo, escrita à mão, onde, segundo informações do inquérito de Leandro Bossi, lê-se confirmação 27 de junho de 87, sábado, 9h40, mais ou menos. É difícil dizer exatamente como esses materiais foram obtidos pela Polícia Civil do Paraná. Pelos autos, sabe-se apenas que houve uma busca e apreensão na casa de Valentina no dia 15 de julho de 92 em Londrina. Mas matéria de imprensa da época também citavam que materiais da chamada Seita Luz foram encontradas na rodoviária da cidade com uma mulher que seria parte do grupo e caseira da residência. O nome dela era Elizabeth Weigert. Segundo matéria publicada na revista Veja, de 29 de julho de 92, ela estava prestes a despachar para a Argentina uma mala com fita de vídeo e outros materiais considerados suspeitos. A reportagem diz que a bagagem continha um rifle, 3 pistolas e 4 camisolões de cores vistosas, com capuzes pontudos, como esse usado pela seita, como eles acreditam que nos filmes de terror, né? Que eles, parecendo aquelas roupas ali do sul dos Estados Unidos, ali da Ku Klux Klan, só que vermelhos e pretos, né? Aquelas roupas ali, as roupas que eles estavam enviando para a Argentina. Só que isso não é filme, né? Isso aconteceu no estado do Paraná. E aí, povo horrorizado pela morte do Evandro Ramos Caetano, as coisas ficavam muito complicadas nessa época.
Então, no dia 15 de julho de 92, após ouvir o gerente do Hotel Vila Real, o doutor Luiz Carlos de Oliveira requisitou para a juíza de Guaratuba a prisão temporária de 4 membros do grupo: Valentina de Andrade, o José Terugi, Meluso e Frederic Vassef. Dos 4, a juíza só acatou o pedido contra Valentina e Meluso. Valentina não foi encontrada, pois estava na Argentina, e aí passou a considerada fugida pela Polícia Civil do Paraná. Em matéria de TV da época, o delegado-geral da Polícia Civil, José Maria de Paula Correia, afirmava que até a Interpol havia sido acionada para ajudar nas buscas. O único detido foi Meluso, já no mesmo dia 16. Os detalhes da prisão não constam no inquérito de Leandro Bossi, mas informações da imprensa dão conta de que ele estava na casa de Valentina como caseiro. Se realmente foi isso que aconteceu, é bem possível que Meluso tenha sido preso enquanto os policiais realizavam a busca e apreensão na residência de Valentina. Foi nessa ocasião que o livro de Valentina e outra peça suspeita foi encontrada, um papel com anotações sobre matérias de TV que narravam os eventos de Guaratuba. Nesse papel, livra-se 14 de junho de 1992, Canal 5, Ritual Satânico em Guaratuba. Responsável pelo sacrifício do menor Evandro: Aldo Abage, prefeita, esposa Celina Abage, Oswaldo Marcineiro, bruxo. Investigação desaparecimento: Leandro Bossi. Garoto desaparecido seria levado ao exterior. Coincidência ou não, na mesma época, um grupo de argentinos ligados a uma seita religiosa esteve por várias vezes aqui em Guaratuba. Segundo testemunhas, eles realizavam rituais de adoração em frente ao mar, sempre das 7 da manhã às 7 horas da noite, coincidindo mais uma vez com o número cabalístico que vem sendo relacionado desde o início à morte de Evandro Ramos Caetano, sacrificado no dia 7 por 7 pessoas às 7 horas da noite. 14 de julho de 92, Canal 3. No dia 15 de fevereiro, quando o Leandro sumiu, um argentino, líder de uma seita desconhecida, hospedou-se com a mulher neste hotel em Guaratuba. Apareceu no vídeo a ficha do hotel preenchida com o nome. O casal voltou a hospedar-se outras vezes, inclusive no dia 7 de abril, quando morreu Evandro Ramos Caetano. O casal era reverenciado por dezenas de seguidores também argentinos, e o gerente do hotel lembra que o grupo evitava o contato com outras pessoas e passava o dia todo na praia rezando. Também a seita desconhecida está na mira dessas investigações, e para isso vai ser preciso a ajuda dos policiais do Paraguai, Uruguai e Argentina. O delegado dizendo: nós temos que investigar quem faz parte dessa seita, quais são os rituais e qual o intuito disso. E no final da folha, em Guaratuba, em que MP se hospedaram por irmãos. Se assistiu um noticiário sobre o ritual satânico que dizem que vão investigar essa seita na Argentina. O líder de uma seita desconhecida hospedou-se com sua mulher com um hotel em Guaratuba. Apareceu ficha do hotel com o nome do... Então isso tudo estava anotado lá, porque as pessoas estavam acompanhando as notícias, então eles marcavam lá, dia tal saiu notícia no canal tal, e eu dei notícia para vocês todas aí, para vocês saberem. Então, para explicar isso que eu falei agora há pouco, isso são notícias que saíram na época e haviam anotações nesta casa lá em Londrina, que era a casa da Valentina Andrade. Ali foram encontrados todas essas anotações. As anotações estavam com Meluso na casa da Valentina, né? No dia, e isso foi no dia que a polícia foi fazer a busca e apreensão lá e provavelmente prendeu o Meluso. E o que estava acontecendo é que as investigações já estavam indo mais para esse lado, já estavam suspeitando mais desse grupo aí, porque os outros acusados estavam alegando tortura, que haviam sido torturados para dizer que eles tinham cometido o crime. Tá? Depois eu vou voltar bem ao início do caso Evandro, para vocês terem ideia de como é que aconteceu a investigação e para mostrar a vocês que não existiam provas materiais. A única prova material era o corpo encontrado, mas provas materiais
que indicassem que aquelas pessoas estavam ligadas. Bom, isso não existia. Não existia. As pessoas foram iniciadas somente pela confissão. Não existia testemunho, não existia nada. Então eles passam a acreditar mais que a seita Luz é que estivesse ligada a esses casos, porque eles se declaravam adoradores do diabo, né? E por alguma coisa que eu ainda vou mostrar para vocês ainda, aguardem aí que eu vou mostrar, tá bom? Então o doutor Oliveira tinha que verificar em algum momento se a Valentina teve algum contato com o Leandro ou com a família dele, antes do Leandro Bossi desaparecer. E aí, para isso, escutaram a mãe do garoto, a Laurinda Bossi, isso em 16 de julho, mesmo dia da prisão do Meluso. Em depoimento é assim, ó. Ela disse que ia comparecer na delegacia, que ela presta as suas declarações na presença do Dr. Antônio César Cioff de Moura, promotor de justiça, designado para acompanhar esse procedimento investigatório, tudo que aí vamos colocar aqui a declarante, né, que é ela que foi lá dar o depoimento. A declarante disse que o menino desapareceu dia 15 de fevereiro deste ano, sendo que a última vez que viu o menino foi por volta das 9h30 do hotel em que ela trabalhava. Que havia mandado seu filho Leandro até em casa para trocar de roupas, tendo conhecimento que Leandro esteve em casa, pois a roupa estava lá. Que na ocasião do desaparecimento estavam hospedados no Hotel Vila Real um casal de argentinos que haviam chegado nesse mesmo dia e passado alguns dias foram embora e retornaram depois a Guaratuba, hospedando-se no mesmo hotel no mês de abril, quando foi conversar com Valentina de Andrade, também conhecida por Mama, dizendo a esta que seu filho havia desaparecido e, por acreditar que Valentina tinha poderes, solicitou a ela que lhe ajudasse a encontrar Leandro. Tendo essa mulher dito que conheceu Leandro e ainda que se a declarante fosse lhe procurar no dia anterior, ela poderia lhe ajudar, ou seja, dizer até onde estava o menino, que somente procurou Valentina por saber que era entregante da seita Luz, Lineamento Universal Superior, ocasião em que Valentina lhe disse que havia conversado com Leandro e que poderia afirmar com certeza que Leandro não estava no Paraguai, porém nesse dia não poderia mais ajudá-la, que não sabia das atividades dos argentinos que encontravam-se em Guaratuba, mas viu que reuniam-se em frente ao hotel e ali permaneciam algum tempo, onde faziam algum tipo de ritual na praia. E essa foi a declaração da mãe do Leandro Bossi. A equipe encarregada de investigar o desaparecimento do menino Leandro Bossi chegou hoje a Guaratuba. A polícia suspeita de um casal líder de uma seita religiosa desconhecida que hospedou-se neste hotel em Guaratuba no dia 15 de fevereiro, data em que Leandro desapareceu. O homem é argentino e a mulher é brasileira. A mãe de Leandro é camareira no hotel e chegou a pedir ajuda à mulher que lidera a seita quando Leandro sumiu. Ela pediu meu nome, o nome do Leandro, daí disse que ia consultar, né, os videntes, que ela soubesse, ela ia telefonar, escrever para mim, né. O delegado que preside o inquérito vai trabalhar com duas hipóteses. A primeira é de que Leandro tenha sido mesmo sacrificado por fanáticos religiosos. E a segunda possibilidade é de que o menino ainda esteja vivo, dentro ou fora do país, já que até hoje o corpo dele não foi encontrado. O delegado acredita que os envolvidos no caso Evandro Caetano podem ter confessado que também sequestraram Leandro e entregaram o menino a um grupo de estrangeiros apenas para confundir a polícia e a justiça. Nós vamos agora começar da estaca zero e levantar todas as pistas possíveis para a elucidação do caso. Bom, a informação de que Paulina teria pedido ajuda a Valentina para encontrar o Leandro e que ela teria lhe dito sobre o possível paradeiro do menino era agora uma nova pista sobre o caso. Antônio Salvador Meluso, o único seguidor de Valentina detido, prestou o depoimento ao delegado Luiz Carlos de Oliveira no dia seguinte à sua prisão. No relato, ele narrou parte da história do Luz, contou sobre seus participantes e atividades e, como era de se esperar, tentou explicar os desenhos e escritos encontrados. O preso afirmou, eu vou ler como está o processo.
O declarante disse que conhece a pessoa de Valentina Andrade e José Terurgi há 5 anos. Sendo nessa época, quando frequentou a entidade Alinhamento Universal Superior, fundada por Valentina de Andrade em Buenos Aires, Argentina, que passado aproximadamente 5 meses do início do mês de fevereiro do corrente ano, o declarante encontrou-se com José Terurgi na sede da entidade e o declarante pediu a Terurgi permissão para passar férias em sua residência no Brasil, o que foi aceito por Terurgi. Que o declarante chegou na segunda quinzena do mês de fevereiro, na cidade de Londrina, residência de Valentina Terurgi, onde estes já se encontravam tendo lá se hospedado. Que o declarante realmente foi até a cidade de Guaratuba no mês de abril, ficando hospedado juntamente com outras pessoas, aproximadamente umas 35 pessoas, em uma pousada da qual não sabe precisar com exatidão a localização, mas cujo gerente é conhecido por Antônio. Que Valentina e Terurgi ficavam hospedados em outro hotel, que ele também não sabia o nome, sabendo apenas que o único hotel que fica de frente para o mar, e que diz ficava a 15 quadras onde ele estava hospedado. Que perguntado ao declarante qual a razão do encontro dessas pessoas na cidade de Guaratuba, o mesmo respondeu que todos pertencem à entidade. Porém, iam apenas para a cidade de Guaratuba para veranear e que não faziam nenhum tipo de culto na beira da praia, só praticando vôlei, jogando futebol. Que o declarante declarece que nas reuniões da entidade na Argentina participam crianças de diversas idades, acompanhadas de seus pais, mas que nesta ocasião só participaram das excursões apenas maiores de 18 anos. Que o declarante esteve na cidade de Guaratuba por apenas 1 semana, retornando posteriormente de ônibus para Londrina, hospedando-se na casa de José Terurgi, e que Terurgi, Valentina e outras pessoas ficaram por mais 1 semana na cidade de Guaratuba. Que o declarante esclarece que durante o período diurno as pessoas ficavam na praia de lazer e no período noturno reuniam-se no Hotel Vila Real conversar. Que durante a permanência do declarante na cidade não houve nenhum tipo de conferência por parte dos integrantes da entidade. Que o declarante ficou sabendo por intermédio de Valentina, na chegada desta cidade de Londrina, que Valentina havia visto a mãe de uma criança que havia desaparecido na cidade de Guaratuba, procurando pelo filho desaparecido, e que posteriormente vieram inteirar-se dos fatos sobre o referido caso pela televisão. E que Valentina teceu comentários que seria algo feio que teria acontecido com essa criança, e que o fato era terrível. E que no dia 4 de julho de 92, Valentina e Terurgi disseram ao declarante que iriam viajar para a cidade de Buenos Aires, na Argentina. E que se o declarante necessitasse de alguma coisa, procurasse pelos vizinhos, e que posteriormente, quando chegassem em Buenos Aires, eles entrariam em contato com o declarante para saber se estava tudo bem. Que realmente no dia 14 de junho de 92, por volta das 12 horas, o declarante recebeu uma chamada telefônica de Terurgi, dizendo este que estava na cidade de Buenos Aires, e perguntou ao declarante se estava tudo bem e se o mesmo precisava de algo, tendo o declarante confirmado que estava tudo bem e que não necessitava de nada. E Terurgi disse ao declarante que retornaria dia 21 ou 22 de julho para sua casa na cidade de Londrina. Que perguntado ao declarante se o mesmo fez algum comentário sobre Terurgi sobre os fatos ocorridos noticiados pela imprensa, o declarante disse que nada foi comentado, sendo que o declarante só tomou conhecimento dos noticiários após a conversa com Terurgi, que o declarante não pode esclarecer nada a respeito dos impressos apreendidos na casa de Terurgi e que tais explicações deveriam ser feitas por Valentina, mas que provavelmente teriam sido enviados por pessoas integrantes do grupo para a capa do livro de autoria de Valentina, denominado Deus a Grande Farsa. Que perguntado ao declarante sobre um papel onde expõe-se diversas anotações sobre noticiários fornecidos pela televisão, o declarante esclarece que tais anotações foram-lhe repassadas por uma senhora conhecida pelo nome de Ana, moradora da cidade de Londrina. Mas, como disse anteriormente, tais informações chegaram em suas mãos após o contato telefônico contido com o Terurgi. Que o declarante não sabe mais nada sobre fatos e quer declarar nessa oportunidade que é inocente e que nunca esteve preso em sua vida, sendo essa a primeira vez. É nesta parte final que a polícia pergunta pela primeira vez a um membro do Luz sobre os materiais apreendidos na casa de Valentina. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas do que se trata esse livro? Do que trata esse livro?
Bom, então vamos contar essa história aí. De acordo com a obra, Valentina seria uma espécie de médium ou ainda uma profetisa que durante a década de 80 esteve em contato com uma inteligência extraterrestre que lhe repassou uma série de ensinamentos. E entre eles estava a ideia de que o Deus da cultura judaico-cristã seria um Deus falso, que na verdade não passava de uma criatura que usava os seus poderes para enganar a humanidade e se disfarçar como um ser supremo. Mas existiria uma entidade acima, esta sim, a verdadeira divindade, e a sua natureza seria origem fora do planeta Terra. Seriam extraterrestres. No caso do Luz, essa inteligência superior teria o nome de Zuida. Lembrem que o bruxo sempre fala, olha, existe um Criador, o Eterno, vamos colocar assim, existe o Deus Javé, e existem outros deuses, tá? Mas que o grande Pai Eterno, ele é um só. Esta seita, a Valentina, ela pregava mais ou menos isso, tá? Só que provavelmente na época, para explicar que existia uma divindade externa, tá? Essa divindade era externa, porque fica muito difícil explicar para as pessoas, olha, existe Deus, para as pessoas Deus é o Criador de tudo, mas como o nome de Deus não pode ser citado, mas para alguns é Javé, e eu sempre digo, vamos usar Javé, ou Elô Javé, ou seja o nome que você quiser dar, Alá, seja lá qual for o nome que você pronuncie, existe acima deste um outro, que é o real. Ela, para poder explicar isso, ela coloca, olha, ele é extraterrestre. E, na verdade, é óbvio que qualquer Deus é extraterrestre. Eles não moram aqui na Terra. Nós é que somos terráqueos. Tudo que está fora da Terra, mesmo no mundo espiritual, ele é extraterrestre. Ele não está aqui neste plano, ele está no outro plano. Então, a forma mais simples de ela explicar isso é 1992. Existia pouca informação a respeito de religiosidade e espiritualidade nessa época. O que existia eram as casas de religião de matriz africana, todas as religiões já existiam, mas difundir as ideias mesmo, pouca gente conhecia. As pessoas participavam de alguns grupos, tinha alguns que realmente tinham grande informação e sabiam muito do que estavam falando, mas a maioria dos seguidores não sabia. Eu conversei, por exemplo, aqui não faz muito, fazem uns 8 ou 9 anos, com um senhor, com um homem ele tinha 60 e poucos anos, e nós estávamos falando a respeito de Umbanda, e ele disse que estava na Umbanda há mais de 50 anos, mas ele me disse isso depois, tá? E eu fiz um comentário, falei para ele a respeito do fundador da Umbanda, e ele me perguntou quem era. Eu digo, se o senhor não sabe quem provavelmente é porque o senhor esteja na religião há pouco tempo. E ele ficou bravo comigo. E ele disse, não, o senhor está falando esse nome, eu nem sei quem é essa pessoa. O cara não sabia quem era. Não fazia a mínima ideia. E ele estava há 50 anos dentro da Umbanda e não sabia quem era o fundador da Umbanda. Não sabia, simplesmente não sabia. Não conhecia o nome, não conhecia a história, não sabia nada. E isso fazem 8 anos, e o homem estava há 50 anos dentro de uma casa de Umbanda, e não sabia. Então, em 1992, sabiam menos ainda. Não havia internet, havia pouca forma de se comunicar, pouca forma de passar informação. Era bem complicado essa época, tá? Então, ela deve ter criado esta forma aí, tá? Eu não estou garantindo isso, talvez ela acredite realmente que seja um ser extraterrestre, eu não li o livro, posso até me informar depois mais a fundo para dizer para vocês com certeza, mas a princípio foi uma forma dela explicar, porque as ideias dela neste ponto aí, quanto a Deus uma grande face, ela não está dizendo que Deus não existe, não, ela não está dizendo isso. Ela só está dizendo que a compreensão de Deus, da forma como está sendo vista desde aquela época e ainda hoje, é uma farsa, e isso eu concordo com ela. A forma com que se vê esse Deus do Velho Testamento junto com o do Novo Testamento é uma farsa, tanto que as igrejas pregam durante um tempo
quando vão te pedir alguma coisa, elas pregam o Velho Testamento. Quando elas vão te cobrar a forma com que tu deve proceder, elas passam para o Novo, porque elas não podem pedir para te proceder como no Velho durante todo o tempo. Não dá, não tem como, é só ler o Deuteronômio que vai ver que não tem como. Eles citam até alguns para o comportamento que Deus pede para não fazer isso, não fazer aquilo, mas leiam o Deuteronômio e vocês vão ver que ali pede coisas que não dá para o pastor defender dentro da igreja, porque vai todo mundo para fora, vai todo mundo embora da igreja. Tá? Então, um pouco dessas coisas que falava a Valentina Andrade, acredito eu que seja uma forma dela explicar. Eu vou a um café e volto daqui 2 minutos. 2 minutos para vocês é muito, né? Então eu volto em 4 segundos. Bom, então esse Zuíta seria a principal entidade com a qual a Valentina teria contato, especialmente através de incorporação do seu primeiro marido, Roberto Oliveira, e do seu segundo marido, José Teruzzi. Na mesma matéria já citada na revista Veja, de 29 de julho de 92, era assim que o Grupo Luz e Valentina era descrito, abre aspas, baseando-se em crenças existentes, desde as seitas cismáticas dos primórdios do cristianismo. Uma delas é que, diante dos sofrimentos e iniquidades da humanidade, só se pode concluir que Deus, na verdade, é um demônio disfarçado. E em revelações feitas por extraterrestres, ela elaborou uma teoria esotérica que normalmente seria atribuída apenas a mais uma das maluquices da nova era. Aspas. Mas eu afirmo que sei o que digo. Você não é Deus, e sim o próprio Satanás. Diz ela em seu livro. Fecha aspas. Como grande parte dos livros de natureza mística, do tipo que propõe revelar verdades ocultas a partir das visões de um ou mais profetas visionários, a obra de Valentina possui uma série de afirmações enigmáticas, como apresentado na matéria. E considerando a suposta participação num caso macabro envolvendo crianças, outro trecho do livro também foi bastante difundido nos jornais. Abre aspas. Eu, Valentina de Andrade, lanço em favor de inocentes outro brado de alerta, através deste livro denominado Deus, a Grande Farsa. Acautelem-se com as crianças. Elas são instrumentos inconscientes da grande farsa denominada Deus e seus nefandos colaboradores. Fecha aspas. Para jornalistas da época, este seria mais um indício de que Valentina odiava crianças. Bom, Antônio Salvador Meluso foi liberado 5 dias após ter sido preso. Enquanto isso, Valentina ainda não havia sido encontrada. Mesmo com um conjunto de indícios já bastante favoráveis a Valentina, nada causou tanto choque quanto um dos vídeos encontrados na casa dela. No dia 23 de julho de 92, o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, o Dr. José Maria de Paula Correia, convocava uma coletiva de imprensa para mostrar alguns trechos de uma gravação de uma fita VHS da Valentina. Nessa fita, via-se José Teruzzi sem camisa, com então 38 anos de idade, e um bigode encorpado. Abraçado a ele estava Valentina de Andrade, sua esposa, de 61 anos, usando um lenço na cabeça e o que parecia ser o maiô. O casal é filmado só dos ombros para cima, de lado, com o rosto de Teruzzi visível em alguns momentos em que ele se vira em direção à câmera. Mas o rosto de Valentina raramente é visto, pois ela fica quase que de costas para a lente, a maior parte do tempo. Seus olhos não desgrudam de Teruzzi, que está incorporado pelo paizinho, uma das entidades com quem Valentina se comunicava. Valentina ri, levanta os braços, abraça-o novamente, Teruzzi faz caretas e fala de forma estranha. O diálogo é em sua maior parte incompreensível. Na gravação aparecem José Teruzzi e Valentina Andrade numa cerimônia de incorporação. Durante o diálogo, Valentina agradece todos os bens materiais dados a ela pelo argentino. A gravação teria se passado em Londrina, 4 dias antes do desaparecimento de Leandro em Guaratuba.
O momento mais grave e assustador se passa quando Teruji faz um pedido macabro a Valentina. Matem, criancinha, que solitaria. Quem será ninguém? Claro, já desperta para a vida com toda a riqueza. Durante a coletiva de imprensa, a polícia chama a atenção em que Teruji incorporado, abre aspas, mate a criancinha que eu te pedi. Ela é a riqueza energética. Valentina ri e responderia, abre aspas, claro, já desperta para a vida com toda a riqueza e energia. Matem, criancinha, que solitaria. Bom, gente, eu termino aqui, né, mais um episódio sobre estas seitas satânicas, né? Não é um satanás só que está no mundo, não, existem mais, né? Nós vamos falar sobre isso mais adiante na seita. Quando nós falarmos nos vídeos aí, vamos explicar porque o bruxo diz que não existe só um satanás, tá? São visões diferentes de outras divindades que transformaram-se, e até entidades transformaram-se em satanás. Recordo uma vez na casa de um religioso aí conhecidíssimo. Ele fez uma festa, me convidou, eu não sou muito de festa, mas na época estava envolvido aí com algumas entidades federativas e associações, e isso fazia com que eu meio que me obrigasse a participar de algumas festas aí e ser testemunha de algumas obrigações, para que depois as pessoas pudessem provar que elas realmente haviam se aprontado, ou que haviam feito os seus preceitos religiosos de forma correta. Então eu era uma das pessoas que era convidado a assistir para ver se aquilo estava tudo conforme, não que a gente fosse lá para ver se estava certo ou errado, não, para ver se aquilo estava dentro do limite do aceitável, tá? Porque cada pessoa faz de uma forma, isso a gente não se envolvia. Você pode fazer da forma que você quiser, tá? Você tem a sua liberdade de culto, mas existem leis, e nós íamos lá para ver se estava tudo tranquilo, tudo dentro da lei, feito da forma com que você se propõe a fazer, e para depois você poder usar como testemunha se alguém dissesse, por exemplo, que você tinha se aprontado como um religioso, como um mestre de magia, ou como um pai de santo, um babaluxá, não importa o que, você poderia usar as testemunhas que estavam lá, e como a gente fazia parte da federação, então a gente se apresentava. E numa dessas festas, eu estava lá, sempre de terno e gravata, não sei porque eles achavam que eu era pastor, então uma entidade chegou para mim e disse, o senhor já conversou com o diabo? Eu digo, não, nunca conversei com o diabo. Diz ele, mas agora pode falar, porque eu estou aqui na sua frente. Então eu quero mostrar para vocês com isso que existem até entidades que se apresentam aí como Satanás, como Lúcifer, como o diabo. Existem e sempre vai existir. Não é só o conhecimento, só a verdade que os libertará. Só o conhecimento vai trazer, se o médium estiver bem preparado, se o médium tiver um bom conhecimento, ele vai se afastar dessas entidades que se apresentam dessa forma, ou vai doutriná-las para que elas entendam que não é necessário criar esse tipo de ambiente, criar esse tipo de história para que elas sejam reconhecidas, e elas necessitam ser reconhecidas, mas infelizmente quando estão seguindo no caminho da luz, ainda estão ali nas sombras, estão entre a luz e as trevas. Recordo de uma história de uma pessoa que morreu tentando se livrar de uma mancha na parede. Ela não sabia que aquela mancha na parede, né? Ela começou a querer tirar aquela mancha da parede que estava ali. Olha, eu tenho que tirar essa mancha da parede. E ela encucou com aquilo e ela tinha que tirar, e ela começou a esfregar, e as mãos, a parede foi quebrando, ela foi quebrando a parede com as unhas, desmanchando as mãos, e morreu ali tentando quebrar aquela parede, que as mãos
se deformaram, perdeu as mãos, abriu um buraco na parede e ela nunca conseguiria tirar aquela mancha da parede, pois aquela mancha da parede nada mais era do que a própria sombra, né? Então ela não tinha noção daquilo que ela estava vendo, ela não sabia o que estava vendo, tá? Ou ela foi ludibriada para acreditar que aquela sombra que era dela mesmo, era simplesmente, se ela saísse dali, a mancha sairia. Então ela morre tentando tirar aquela sombra da parede. Então essas entidades estão ali nesse caminho, estão entre a luz e a escuridão, e estão na parte das sombras, e na parte das sombras é difícil para todos, tá bom? Mas eu venho terminar esse trabalho ainda temos muito que caminhar, tá? Mas como eu havia prometido para vocês, está aí a declaração da entidade pedindo a morte de uma criança. Eu venho completar esse trabalho, acho que na próxima semana. Completar não, mais um episódio, tá bom? Um abraço a todos vocês.